Em um desenvolvimento significativo na política de segurança interna de Israel, o Knesset, o parlamento israelense, aprovou uma lei que determina a pena de morte para palestinos da Cisjordânia, condenados por realizar ataques terroristas mortais. Os legisladores votaram por 62 a 47 para mandar a morte por enforcamento como a punição padrão para residentes da Cisjordânia, condenados por ataques terroristas mortais por tribunais militares. Embora os juízes possam optar pela prisão perpétua sob circunstâncias especiais vagamente definidas, a pena de morte seria obrigatória de outra forma e seria executada dentro de 90 dias da sentença. A votação marca uma grande vitória para o ministro de Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir, cujo partido há muito tempo defende a legislação e que imediatamente distribuiu champanhe enquanto membros da coalizão celebravam sua aprovação após quase 12 horas de debate. Apesar de ser promovida por seus apoiadores como uma resposta aos ataques de 7 de outubro, a lei não se aplicaria retroativamente, incluindo aos perpetradores daquele ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, cuja acusação será coberta em um projeto de lei separado que está sendo avançado no Knesset. A lei efetivamente consagra pena capital para palestinos sozinhos, pois exclui explicitamente cidadãos ou residentes israelenses. E apenas palestinos são então julgados em tribunais militares, israelenses são julgados em tribunais civis. Embora uma disposição separada permita que os tribunais imponham a pena de morte a qualquer pessoa, incluindo cidadãos israelenses, ela se aplica apenas àqueles que intencionalmente causam a morte de uma pessoa com o objetivo de negar a existência do Estado de Israel, uma definição projetada para excluir terroristas judeus. Embora a pena de morte exista formalmente na lei israelense, ela foi executada apenas uma única vez, a execução em 1962 do criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann. Vocês sabiam que vocês podem contribuir com o meu trabalho comprando as camisetas diretamente de nossa loja? Entre no site reserva.inc/área militar e confira as novidades. Ou se preferir, pode contribuir através de um Pix para a chave canal@areamilitaroff@gmail.com. Enquanto Israel endurece suas respostas legislativas internas contra o terrorismo palestino na Cisjordânia, o país avança simultaneamente em uma campanha militar externa contra o Irã, que entra em sua dita fase de conclusão após um mês de operações coordenadas com os Estados Unidos. Um mês após o início da guerra com o Irã, a Força Aérea de Israel quase completou o bombardeio de todos os alvos que definiu para si mesma no início do conflito. E agora foi ordenada pela liderança política israelense a mudar para atacar alvos econômicos do regime iraniano. A Força Aérea de Israel já conduziu centenas de ondas de ataques dentro do Irã, lançando mais de 13 mil bombas em áreas do regime e militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, lançadores e mísseis balísticos, áreas de produção de armas, algumas instalações nucleares e vários quartéis generais. O Establishment de Defesa de Israel agora está no que descreveu como a fase de conclusão dos objetivos que definiu no início da guerra, significando que acredita ter alcançado em grande parte seus objetivos e degradar as capacidades militares do Irã e criar as condições para a queda do regime. Embora Israel tenha realizado vários ataques contra instalações nucleares durante o conflito atual, bem como na Guerra de 12 Dias em junho do ano passado, o esforço contra o programa nuclear iraniano está sendo liderado pelos Estados Unidos. E isso inclui a questão do estoque iraniano de mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que autoridades israelenses dizem ser suficiente para 11 bombas nucleares. Somente na noite de segunda-feira, grandes explosões foram registradas em Isfahan, na área central do país.
decorrentes de ataques pesados de bombardeiros B-52H Straight Fortress de longo alcance, que lançaram muitas bombas destruidoras e bunkers de 900 quilos cada contra depósitos de munições iranianos. Isfahan possui pelo menos um grande depósito de munições do Irã próximo ao Monte Safá, descrito como um dos maiores do país. Israel acredita que as capacidades de produção de armas do país foram severamente degradadas, atrasando o regime em anos. O objetivo de criar as condições para a derrubada do regime iraniano também foi alcançado acima e além, embora ainda permaneça incerto quando ou se a população iraniana se levantará contra o seu governo opressivo. Com as forças de defesa de Israel quase completando o bombardeio de todas as áreas de produção de armas do Irã, líderes israelenses, incluindo o ministro da Defesa Israel Katz, ordenaram que os militares realizassem ataques contra alvos que causam golpes econômicos ao regime iraniano. Isso incluiu um ataque à grande infraestrutura de gás no sul do país há quase 2 semanas e ataques a 2 das maiores fábricas de aço do Irã há pelo menos 3 dias. Em ambos os casos, Israel visou causar danos econômicos massivos contra o regime. Na semana passada, por exemplo, o presidente americano ameaçou atacar áreas de energia iranianos, dando ao Irã um prazo até 6 de abril para concordar com uma proposta americana para encerrar a guerra. Como tal, Israel também concordou em suspender ataques contra as infraestruturas de energia. De fato, Israel cumpriu o que havia prometido, entre aspas, mas lançou ataques massivos contra outros setores que também causaram colapso econômico, como as fábricas de aço de Khuzestan, perto de Anvaz, e as de Isfahan. Após os ataques israelenses contra as infraestruturas, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou que o Irã cobrará um preço alto pelos ataques. Nesse contexto de coordenação estreita entre Israel e os Estados Unidos na pressão sobre o Irã, Donald Trump afirmou que a mudança de regime no país já está completa, buscando demonstrar progresso em uma guerra que entrou em seu 2º mês. Falando a repórteres a bordo do Air Force One no domingo, Trump sugeriu que tivemos mudança de regime. Embora os Estados Unidos e Israel tenham matado uma série de líderes do Irã após o Ayatollah Ali Khamenei, os pilares de poder do país, principalmente altos clérigos e os oficiais endurecidos do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, permanecem no lugar e suas facções mais linha dura podem até ter emergido de forma mais fortalecida.